Meu nome é Sônia, fumaça para os íntimos. O local que eu nasci foi Rio de Janeiro. Minha idade, 62, mas me criei em São Paulo, Osasco e por aí afora. Então, a origem da minha família, minha mãe é negra, minha avó é índia, foi, né? Minha avó foi índia, de uma aldeia em Borborema, aqui no interior de São Paulo. E eu cresci de acordo com o que a minha avó me falava, não o que a minha mãe me falava. Então, assim, eu cresci muito no meio dos guaranis. Então, minha avó ensinou, tenho muito ensinamento da minha avó, além de ser uma pessoa espírita. Meu pai é estrangeiro, né? É pai mexicano. Não tenho prazer nenhum em falar sobre ele, porque não sei se é legal, mas assim, eu com 7 para 8 anos de idade, eu sofri de meu pai, né? E assim que isso aconteceu comigo, a minha mãe que é uma pessoa que ela é sem palavras para mim, ela denunciou meu pai na hora. Minha mãe foi para a delegacia, eu passei com 8 para 9 anos para aqueles exames desagradáveis de corpo de delito, né? Mas o meu pai ficou preso. Só que naquele tempo, como hoje eu tenho 62 anos, naquele tempo não tinha justiça, isso e aquilo. Então ele ficou preso um tempo, depois ele voltou, a nossa vida virou um inferno. E com o orixá, a minha fé, a minha vontade de fazer vingança com as minhas próprias mãos, mas eu era muito pequena. Então Deus achou que ele deveria sair de cena. Então aí ele morreu. Depois de muito sofrimento, quando ele voltou da cadeia, a gente minha mãe, ele batia muito, minha mãe apanhou, minha mãe, ele batia muito, minha mãe foi a pessoa que mais apanhou nessa vida. Eu lembro de uma vez que ela tinha acabado de dar à luz a um dos meus irmãos e estava fazendo o almoço, mesmo naquele tempo não tinha tempo de descanso, né? Nunca teve, né? E ele chegou muito bêbado. E o que você está fazendo? Vou fazer o almoço. Então você não vai fazer nada. Então agora você vai. Você entendeu? Porque isso não está bom, isso não está certo, essa comida não está boa. E jogou toda a comida no chão e pisou. Bateu nela, ela sangrou muito. Eu falava, eu era muito pequena. Mãe, denuncia, vamos no médico. Não vamos. Ela se curou dentro de casa para não denunciar o meu pai. Eu não posso dizer para você que eu esqueço disso, porque um estupro, principalmente vindo de uma família, não é fácil. Fiz muita terapia, fiz muito isso, fiz muito aquilo. Me tratei, me curei. Não vou dizer para você que eu esqueço, porque foi difícil. Mas eu glorifico a minha mãe, porque ela denunciou na hora. Ela abdicou da vida dela de dona de casa, de mulher, de família, e falou assim, é a minha filha. Pela minha filha eu mato e morro. E como deveria ser para todas as mulheres, né? As pessoas tinham que ter um pouco de coragem de dizer e falar, hoje tem tantos meios, né, da gente denunciar. Naquele tempo não tinha. E a minha mãe foi corajosa. Foi muito linda, minha mãe. E por isso que hoje eu sinto muita falta dela. Porque ela também morreu por uma violência. Sabe o que foi? A Covid. Ela morreu. A Covid levou minha mãe. A mãe morreu. Não deveria. Ela deveria estar aqui agora. Está conversando com a gente. Que ela faleceu recentemente? Fazem 4 anos. Só. E olha, 3 anos. 3 para 4 anos. Então, assim, eu sinto falta dela, mas eu não não me sinto sozinha. Porque, por exemplo, eu tenho as meninas perifeminas, que são minhas amigas, são minhas filhas, são meu mundo. Tenho os meus filhos, né, que são parceiros pra caramba. As meninas sabem,
E a gente tem feito, dando um jeito de cobrir os buracos. Eu não passei a minha infância. Eu não tive infância. Eu tive que criar os meus irmãos. Então, eu não tive. Eu passei minha infância na Zona Norte, né? Foi onde eu morava. Mas eu não tinha infância. Minha infância era dar banho, colocar uma lata de água no fogão a lenha, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande. Deixar as minhas irmãs limpas, bonitas, fazer a comida. Você entendeu? Para quando minha mãe chegasse, estava tudo certo. Minha mãe era empregada doméstica, né? Então, a minha mãe sofria muito preconceito junto com as patroas dela, né? De uma forma assim, as patroas compravam aquelas carnes enormes, grandes, né? E pedia para ela limpar. Aí ela limpava e guardava. Você entendeu? E aí ela cortava aquelas carnes, colocava a comida suja, com o resto de comida que ficava. Chegava em casa, a gente limpava, tudo bonitinho, tirava as carnes, cortava, fazia torresmo. Aquilo era o banquete pra gente. A gente comia com arroz. Quando ela trazia, quando não trazia. E se sobrasse, pra mim, eu comia. Se não sobrasse, tá tudo bem, porque primeiro eram os meus irmãos. E foi assim. Você é a mais velha de seus Sou irmãos? mais velha, sou a única negra, a única louca. Sim. Não sei se é louca, né? É o que eu penso. Ou de encontro ao que eu penso. Eu não abro mão dos meus objetivos, nem da minha vontade, e nem do que é empatia, do que é resiliência, do que é resistência, né? Porque você resiste, né? Você é a única negra, você... Não dá, né, negra? É muito difícil. Assim como vocês também. Você entendeu? Vocês, a gente sofre pra caramba. Preconceito dentro da casa da gente, mas... Eu gostaria de brincar de boneca, eu gostaria de jogar bola, mas eu não tinha uma bola e eu não tinha uma boneca. Tinha os meus irmãos para cuidar. Então, é difícil. Você entendeu? E lá na minha infância, a infância minha foi cuidar de menino, me fazer com que minha mãe chegasse bem em casa, né? Depois, quando eu tive 10 para 11 anos, eu fui trabalhar numa casa de família, a minha infância. 10 para 11 anos, nós somos um moleque ainda, né? Então, fui trabalhar numa casa de família, lá na casa de família, a mulher separava só o arroz para mim, você entendeu? Me separava das outras pessoas. E eu ia comer quando desse tempo, e só tinha o arroz. Ia mistura, isso, aquilo, aquela coisa que eu tenho que ser. Não me pertencia. É por isso que eu sou assim, eu gosto de muito. Hoje, eu gosto de muito. Não, é pouco. Elas brigam comigo, sabia? Não, mas não estou exagerando. Eu passei fome. Entendeu? Eu passei muita fome na casa de família, que eu era lá. Com 11 anos sem empregado doméstico, você tem que lavar banheiro, você tem que cuidar de menino, você é moleca. Você não teve que terminar. Tem. A infância nossa, essa eu não tive. Infelizmente, eu não. Minha juventude foi, eu entrei numa empresa, Guararapes, eu era arrumatadeira, depois eu passei a ser costureira. Depois que eu saí, fiquei uns 4, 5 anos lá, né? E minha mãe era rígida também. Nós recebemos envelope, né? Se nós abríssemos o envelope e não dessemos o dinheiro todo na mão dela, ela acabava com a gente. Então, eu tinha direito só a comer um pastel com meu arroz e feijão, que muitas das vezes eu levava só arroz e feijão. Eu não sei. Então, eu escondia a minha marmita para ninguém ver que eu só tinha o arroz e feijão. Então, só no dia de pagamento que eu podia comprar um salgado, algumas coisas para poder comer equipamento. E eu fui o homem da casa. O que eu fui na minha infância? O homem da casa.
de cuidar dos meninos, de fazer em antes. E tá dando o meu melhor. E estudava, viu? Estudava. Eu não podia estudar de dia, quando pude estudar à noite, eu ia estudar à noite. Trabalhava de dia, estudava à noite. Só não concluí a faculdade, filho. Eu não sou tão boa que nem vocês. Então, eu tenho irmãos, 5 irmãos, que são evangélicos. E dentro da minha família, eu também sofro preconceitos, porque eu sou espiritualista, porque eu sou candomblessista. Mas, assim, eu consigo conciliar uma coisa com a outra. Não é fácil. As minhas irmãs, quando vêm aqui, elas, para comer alguma coisa, elas têm que dobrar o joelho e orar a Deus para ver se... para que aquela coisa não seja... É o preconceito mesmo, sim. É o preconceito. E eu não, mas convivo. Sou a única negra, sou mulher, sindicalista, negra, candomblessista, a única divorciada, depois me casei de novo, com a mesma pessoa, viu? Entendeu? E eu vou de contra tudo que elas pensam. São 5 irmãos, 2 meninos e 3 irmãs. Moram aqui no Barragem? Moram em São Paulo. Aqui Moram em São Paulo, mas em outros bairros. Entendeu? E quando vem aqui, já vem orando a Deus para que nada de mal aconteça. Agora, além do preconceito dentro da casa da gente, é o preconceito aqui na Barragem, né? Aqui na Barragem, as pessoas são muito preconceituosas. Elas passam do outro lado da rua por nós sermos espíritos. Elas tratam a gente como se a gente tivesse uma lepra, como se a gente estivesse indo ao encontro ou ao reverso delas. É difícil isso aí. Eu não consigo entender. Não consigo. Mas aí eu vou longe. Eu estive, infelizmente, num país, e a Argentina, e na Argentina também tinha preconceito. Lá eles não gostam de brasileiros e nem de preto. Então, assim, o preconceito está em todos os lugares. Nós temos que combatê-los e provar por A mais B de que podemos, é crime. Preconceito não vai nascer. Né? As pessoas às vezes não vêm nas nossas festas ou não pegam as nossas coisas porque nós somos candomblessistas, porque nós somos espiritualistas, sendo que o Deus é um só. O Deus é um só. As formas de agradar, ou de agradecer, ou de servir a Deus são outras, mas Deus é um só. O que voga é a tua fé. Se você não tiver fé, se você tiver arrogância, prepotência e não tiver empatia, você não vai levar nada. Nós temos um caso aqui que o menino que se né? Você soube do menino que se foi. Então, um dia antes, ele veio na igreja. Aliás, acho que no mesmo dia. Ele voltou para a casa dele e se... Sabe o que a igreja falou? Que ele veio na igreja pedir perdão. Ou seja, ele não tinha nenhum problema, será? Então nós não temos culpa do que nós falamos, ou que, né? Então, ele morreu porque ele veio só na igreja se redimir e pedir perdão. E qual é a verdade sobre isso? É um preconceito muito grande. Agora, se ele estivesse vindo, você entendeu? Tirar um ebó, fazer, bater uma folha, isso, aquilo. Ah, não. Foi a macumbeira que fez. Agora, como foi para a igreja não. A igreja perdoou, ele está perdoado. Ele não se... Mas está tudo bem, está perdoado. É complicado, né? Porque as pessoas não processam umas às outras. As pessoas não fazem igual a minha mãe. A minha mãe foi lá, denunciou na hora, você entendeu? Abdicou da vida dela, do casamento, tudo. Dá poder, mas nem sempre é assim. A gente tem exemplos do lado da casa da gente, você do lado da sua casa, você, cada um. Do que... Agora, eu, quando posso, eu interfiro. Eu denuncio, sim. Se você estiver apanhando, eu não quero saber por que você está apanhando. Mas você é mulher. Então, respeita.
Então, eu vim para a barragem há 30 e poucos, quase 40 anos atrás. Não vou dizer para vocês que eu gostava daquilo. Eu chorei 2 meses, sem parar. Aí fui me acostumando, fui, né, entendendo. Fui conhecendo aqui 10 famílias só, hoje, 40 anos atrás. Aí foram vindo, com as famílias vão vindo os problemas, vão vindo as aldeias. As aldeias já existiam, mas só tinham 3, né? Hoje são 15 aldeias. E nós não damos conta de todas elas, né? Não, a gente não dá conta, de jeito nenhum. E aí foram surgindo os problemas. Eu já vim de lá da Zona Norte, ou da onde eu morava, quando eu me casei. Eu já era casada quando eu vim para cá. Já meio que politizada. Já trabalhava no Sindicato Bancário de São Paulo, já fazia minhas militâncias, militava lá no bairro onde minha mãe mora, onde o meu pessoal mora, trouxe alguma bagagenzinha para cá. Só que aqui, eu fiquei numa casa, eu digo, eu vou fazer aqui. Que lugar é esse? Aí começamos a revolucionar com a banda, né? Com o Vanduílio, o extinto Vanduílio, que faleceu, entendeu? E tentando, o Paulinho, a minha cunhada, o meu pessoal, todos nós fazemos parte de uma política. E fomos, né? Somando para poder saber o que a gente pode trazer para cá. Então, foi difícil. Foi difícil. Como é que eu vou falar que é política, que é política de CECI? O CECI, que é hoje da aldeia, o primeiro CECI que nós temos foi nós que trouxemos. Nós, Marta Suplicy, nós, o PT, que trouxemos o CECI para eles saberem como é que se dava aula. Então, nós unimos o Guarani com o português, só que eles não sabiam mexer com os equipamentos. Nós ensinamos, fizemos com que eles entendessem que a Marta estava trazendo para cá. Porque no começo nós fomos uns civilizados, né? Aí quando a gente começou a trazer as coisas para cá, né? Você consegue explicar melhor o que seria o CECI? CECI é uma escola de Guarani que dá aula de português. Mas eles ensinam o Guarani, lá. Sim. A língua deles. Não só lá, mas agora temos outro. Inaugurou a escola do Tatemiro. Então, livro, precisamos de carteira, de livro, de mesa, né? As crianças estão estudando, mas elas estão sentadas no chão. É isso que a gente essa política que a gente não entende, né? Porque uns têm muito, outros não têm nada. A FUNAI ajuda algumas pessoas e não ajuda as outras. E as outras aldeias? Acabou de nascer uma nenezinha lá. Da filha da Patrícia? Eu não sei se é Patrícia, não a outra. Não, outra? Agora, uma menina. Eu tenho a foto. Eu vi a Paty divulgando. Entendeu? A menina não tinha nada. Eu cheguei lá, a menina estava enrolada num coisinha de saco. Aí é difícil, né? Século XXI. Que conversa é essa? Onde é que o pessoal não chega? Não chega ajuda. A gente que leva algo, a gente que leva, a gente faz tudo, né? Por que não tem acesso? Esse povo não faz parte, esse povo não vota. Então é inclusão, tirar esse povo da invisibilidade, né? Não é exclusão, é inclusão, vamos incluir. Porque nós estamos no que é deles. Vamos combinar, nós estamos no que é deles. Sim. Nós não estamos no que é nosso. Nós invadimos. Então nós temos que respeitar isso. Enquanto Guarani, você entendeu? Enquanto etnia. Que é a minha família. Isso daí. Mas cadê? Onde é que está o poder? Poder do salmo? Alguém pode me explicar? Existe uma troca do candomblé com os povos indígenas.
com os caboclos, com as entidades, você entendeu? O que uma árvore representa para a gente, o que o chão representa para a gente, a representatividade dos guaranis para com o candomblé é muito grande. Os caboclos, sabe? Os ancestrais, a nossa ancestralidade vem deles. Não somos nós que criamos. Lógico que tem o candomblé que vem do Iorubá, que vem, né, da África, da Nigéria, mas nós, aqui no Brasil, a gente aprende espiritualidade com os guaranis, com os povos indígenas, que tem uma espiritualidade que ninguém tem. Os caboclos. É muito lindo. Eu quero dizer assim, que nós, da barragem, não só os homens, mas principalmente as mulheres, estão se politizando, estão se conscientizando através de que a gente pensa no asfalto. Então a gente traz a informação do asfalto para o morro e o morro distribui para as pessoas que querem estar mais politizadas, que significa aqui são mais as mulheres. O poder das mulheres aqui na barragem é muito grande. As pessoas não têm assim. Não sabem o quanto elas são poderosas. Muito mais, porque às vezes eu estou desanimada, eu falo, não, mas a mina está fazendo, vamos lá. São elas, você entendeu? É o poder da palavra, é isso, só vai. Porque eu não vou ficar aqui para sempre, né? Eu, como por exemplo, eu estou me tratando, tendo muitos medicamentos, nós somos uma semente. E assim, se eu não puder te ajudar, eu não vou te atrapalhar, eu quero somar. Eu quero que este bairro aqui não fique na invisibilidade, porque nós somos, sim, uma potência. Nós temos gente muito inteligente aqui, a gente pode tocar isso aqui como mesmo, né? E, além de sermos potentes, nós somos resilientes, nós temos empatia, nós procuramos informar e conscientizar as pessoas que o preconceito não vale a pena. Eu sonho com um mundo melhor, mais justo, mais inclusivo, que as pessoas deem um pouquinho mais de valor aos povos com menos oportunidades, que se criem oportunidades para que essas pessoas também sejam um pouquinho mais, né? É muito mais bonito inclusão do que divisão. É inclusão de verdade, inclusão, resiliência, amor, fraternidade, é o que eu penso. Eu gostaria que as pessoas se amassem um pouquinho mais. O ódio não leva ninguém a dor. O ódio só denigre, só acaba com a gente, dá câncer, fica triste, né? Dê essa oportunidade para os menos favorecidos. É isso. Eu acho que eu sou relatar o que eu penso, não tudo, porque tudo é mais evoluído. Mas é importante que as pessoas tenham um pouquinho mais disso aí e acreditem que elas podem, elas são e elas devem ser melhores, porque elas são poderosas tanto quanto nós somos. Nós podemos e nós queremos e nós vamos fazer. Se eu puder somar, eu vou estar somando. Essa é a minha história. A nossa história é uma continuação das meninas. Eu vou deixar para elas. Eu deixo. Daí vocês podem contar com isso. Eu não vou ficar aqui para sempre. Todos nós temos um tempo, né? Um tempo de Olorum. Mas eu gostaria que vocês levassem pelo menos 50% do que a gente faz. E não é fácil. Não é. Mas viemos de um lugar muito difícil, pouco acesso de tudo.
com acesso de informação. Quem traz informação somos nós, né? As meninas, os projetos, mas por conta de políticas, a gente não consegue chegar onde a gente gostaria de estar. É isso que eu desejo para todos esses jovens que estão começando, que já estão no meio do caminho. Não é a questão de ser ativista, é a questão de ter um mínimo de consciência. Para que eu tenho um espaço desse tamanho, se eu não posso estar somando ou achando isso? Pô, a criança também pode vir aqui, pode comer, a gente dá um bom de melhor, viu? Não é? A gente faz umas comidas, algumas coisas. Só o prazer de estar vendo aquela criança comer e falar assim, isso é gostoso. Eu nunca comi isso. Você já almoçou? A pessoa nunca comeu esse estrogonofe, nunca comeu um... Não tem acesso. Se eu puder somar e abrir meu espaço para dar oportunidades para que as pessoas sejam um pouquinho mais felizes, já é o finzinho. Eu estou feliz com isso. Eu abro mão da minha privacidade, às vezes. E muitas vezes. Isso aqui não é meu. Pô. Você não leva nada daqui? Leva? O que a gente leva daqui? Nada. A gente não sabe nem o caixão que a gente vai, nem que roupa a gente vai vestir. E para que as pessoas ficam com arrogância, tanta prepotência? Para quê? Não tem. Eu acho que o amor ele tem que prevalecer. Essa é a minha forma de contribuir. É uma contribuiçãozinha. Não é muito não. Falta muito ainda. Eu gostaria de contribuir com meus irmãos. Muito mais. Muito mais. Mas eu não tenho perna para isso. Então o que eu posso eu tenho que ter. É isso.